E aí, vamos fazer o ano bíblico? Gente, olha só, terminamos o livro do Gênesis, que já foi uma grande vitória. Se você não acompanhou até aqui, dá tempo de fazer uma maratona, recapitular os vídeos para poder pegar o fio da meada, mas não tem problema. Se você quiser começar agora a partir do livro do Êxodo, seja bem-vindo, não tem problema. Cada dia a leitura em si mesmo se constitui uma bênção, independente se você leu no dia anterior ou não. Então persevere. Eu só faço acompanhamento do vídeo uma vez por semana. Não tem problema, vai ser bênção na sua vida, ainda que seja uma vez por semana. Tá bom? Não deixa de estar conectado conosco. Não desista, insista, persista. Entramos no livro do Êxodo, o capítulo 1 e o capítulo 2 são os objetos do nosso estudo de hoje. Antes de comentar um pouquinho rapidamente sobre o capítulo 1 e 2 do livro do Êxodo, que é um livro extraordinário, você observa a semelhança entre Moisés e Jesus Cristo. Se liga só, tanto Moisés como Jesus escaparam de uma matança de bebês do sexo masculino. Miraculosamente, os dois possuem esta semelhança. Olha como Moisés parece com Jesus. Se liga, tanto Moisés como Jesus manifestaram um espírito brando, manso. Moisés foi caracterizado como o homem mais manso da terra. Se você der uma olhada lá, Números capítulo 12, verso 3, homem manso. Jesus também era dessa forma, manso. E você percebe aqui também que tanto Moisés como Jesus Cristo, pela causa do serviço a Deus, eles deixaram para trás posições de destaque e grande riqueza. Jesus deixou a corte celestial, Moisés deixou a corte de Faraó, para poder então estar dedicando o serviço ao povo. Tanto Moisés como Jesus foram caracterizados como ungidos de Deus, e tanto Moisés como Jesus jejuaram 40 dias. As semelhanças não acabam por aí não. Pelo poder divino, tanto Moisés quanto Jesus realizaram milagres que glorificaram a Deus. Você lembra aí das 10 pragas do Egito e tantos milagres que Jesus realizou? Dois realizadores de milagres pelo poder de Deus. Semelhanças assim tremendas, né? Tanto Moisés como Jesus tiveram algo de aspectos de provisão no ministério. Ou seja, proveram coisas para sustento do povo. Jesus multiplicou pão e peixe, Moisés recolheu lá o maná do céu, ou seja, foram provedores para o povo. Por intermédio de Moisés, Deus concedeu água através da rocha, Deus concedeu maná que caía do céu. Por intermédio de Jesus, provisões e provisões foram concedidas também. Você observa semelhanças assim tremendo. Você percebe que tanto Moisés quanto Jesus conduziram o povo da escravidão para a liberdade. Ou seja, Moisés do Egito para a terra prometida, passando ali pelo deserto, e você percebe Jesus tirando a escravidão do pecado e concedendo liberdade através do seu amor e da sua graça. Fantástico, né? Moisés parecia com Jesus. Que eu e você possamos parecer cada dia mais com Jesus, sempre, sempre, cada vez mais. E lembre-se que a partir de agora estaremos em cima da biografia do Moisés, terminamos aí do José e vamos começar com Moisés. Uma pena que no capítulo 1 o faraó não conhecia José, privilégio meu e seu que conhecemos ele, a história dele, o faraó não conhecia. Por que o faraó não conhecia? Porque existe aí uma análise muito crítica na direção de que das dinastias, né, que existiam sobre o Egito, a dinastia predominante nos dias de José não era dos egípcios, mas eram povos de outros locais que dominaram o Egito naquela época, e um deles fez com que houvesse a supremacia do seu faraó, e consequentemente este era mais receptivo ao fato dos hebreus estarem se aproximando, uma vez que egípcios odiavam pastores de gado. Enfim, então há uma lacuna na história que possibilita essa análise de que o faraó então não era egípcio de fato. Ele assumiu o poder pelo predomínio do seu povo junto ao Egito num período de crise que este estava atravessando. E aí isso explica muita coisa, muito da cultura de outros povos estarem inseridas dentro do próprio Egito. Mas o fato é que parece que houve uma revolta aí a partir da 18ª dinastia, e aí o faraó sobe ao poder novamente, sendo este literalmente egípcio, e agora ele não tolera mais os hebreus, e aí ele não conhecia José. Enfim, há uma lacuna na história que prevê
ok? Que permite esse tipo de análise, só para deixar você mais informado do que é. Só que o meu motivo aqui é para análise prática no cunho do crescimento espiritual, não só no conhecimento técnico. Você pode ir um pouco mais adiante percebendo que à medida que o povo de Deus crescia, o faraó ficava incomodado. Ou seja, o faraó, inimigo do povo de Deus, ficou incomodado com o crescimento do povo de Deus. Na vida espiritual é a mesma coisa, o diabo se incomoda demais com o nosso desenvolvimento, com o nosso crescimento. Assim como o faraó desejava que o povo de Israel não se desenvolvesse, não prosperasse, acima de tudo o inimigo das nossas almas não deseja que a gente cresça também. Qual foi a estratégia do diabo para minar o crescimento do povo de Deus, atingindo as crianças? Qual é a estratégia do diabo para minar o crescimento do povo de Deus hoje? Minando a educação das crianças. Se não houver investimento na direção das crianças serem servas do Senhor, agora, enquanto crianças, certamente terão dificuldade de se tornar quando adolescentes, jovens ou adultos. Instrui a criança no caminho que deve andar. Como é que se mina a construção de uma nação? Atacando as suas crianças. O diabo sabe disso, então proteja os teus filhos de toda sorte de má influências, proporcionando para ele um crescimento na presença de Deus, porque o crescimento é um negócio que incomoda demais o diabo. Se você está se propondo a fazer um ano bíblico para você crescer na fé, alimentar a sua fé, o diabo vai fazer de tudo para você não fazer. Estudar a lição da escola sabatina, vida de oração, frequência à igreja, é em busca do seu crescimento? O diabo não gosta disso e tentará minar os seus planos. Lute contra isso. Ok? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se o crescimento incomoda Satanás, problema dele que ele fica incomodado para sempre e a gente vai crescer na presença do Senhor. Ok? Muito bem, o faraó ele tenta controlar o povo de Deus e ele controla pela opressão. Ok? Como é que o diabo quer te controlar? Oprimindo a sua vida, colocando cargas sobre você, carga de culpa, carga de passado que te atormenta, carga de trauma, ou seja, ele vai controlando você, colocando cargas em você. O povo era oprimido pelo faraó porque este queria o controle. Então, para o faraó controlar, ele oprimia e colocava cargas. Para o diabo nos controlar hoje, ele faz a mesma coisa, nos oprime até controlar a nossa vida. Não entregue os pontos, lute até o fim, em nome de Jesus, tá bom? Vamos para cima, vamos com força, é assim que funciona. Aí existe aí a presença, então, a intervenção do Moisés em todo esse processo. A história dele começa a surgir a partir daqui, é uma história simplesmente fenomenal. E aí o que chama atenção logo no capítulo 2 é o papel da mamãe do Moisés, chamada Joquebede. Que mulher extraordinária, você percebeu? Ela tomou uma atitude para que o filho não tivesse a sua vida ceifada, criou uma situação para ele ser acolhido, e essa mesma situação redundou em ter o filho de volta, sendo ela responsabilizada pela educação do filho, a mando da própria corte do faraó, e ainda passou a receber por isso. Que mulher danada, desperta, gente, fantástica Joquebede. E ela deu educação para o Moisés, e Ellen White diz que foram 4 os pilares. Olha aqui que dica maneira para gente. Educou Moisés no temor a Deus, no amor à verdade e à justiça. Moisés alertado sobre idolatria, e educou Moisés na vida de oração. 4 pilares para a educação do Moisés. Ellen White comenta, Joquebede se dedicou nesta direção. E ela fez um serviço tão bem feito que para ser faraó, o indivíduo tinha que ser sacerdote. Moisés recusa ser faraó porque ele recusava ser politeísta. Como é que ele, crendo no Deus de Israel, iria ser sacerdote das divindades pagãs? E eu falei divindades porque eram realmente muitas divindades. Só para você ter um exemplo, as pragas do Nilo, cada praga foi direcionada a um deus específico que era deus de uma área, a saber de onde foram atingidos pelas pragas. O Deus do Nilo foi atingido pelo Deus de Israel, as águas se transformaram em sangue e assim sucessivamente. Que coisa, hein? Moisés sabia da sua missão, mas ele quis resolver a coisa do seu jeito. Teve um momento que ele enfiou os pés pelas mãos e matou o egípcio lá, e não devia ter feito isso. Quer fazer a obra de Deus, mas do jeito dele. Ei, vamos fazer a obra de Deus do jeito que ele nos ensina a fazer, porque senão a gente vai acabar enfiando os pés pelas mãos, e Deus, que tinha um plano traçado, vai ter o seu plano
colocado em xeque por conta da nossa não colaboração. Ninguém sabota mais os planos de Deus para a nossa vida do que nós mesmos. Olha o Moisés matando os egípcios, ele não tinha nada que fazer isso. Resultado, fugiu, e a história toda você conhece. Ele passou 40 anos aprendendo no Egito, depois ele passou 40 anos desaprendendo no deserto e depois 40 anos exercendo o ministério que Deus lhe havia proposto. Mas tudo isso ele fez pela fé. Extraordinário este homem, Moisés. Sabe por que ele era extraordinário? Porque ele parecia com Jesus. Quanto mais com Jesus nos parecermos, melhores seremos como sal da terra e luz do mundo. Deus abençoe você. Fica firme no bíblico. Começamos em Êxodo. Não desiste não. Vamos para cima em nome de Jesus.